Bem, hoje eu escolhi para fazer um vídeo diferente, porque é com experiência no Tribunal do Júri, em que o réu foi acusado de ter matado uma pessoa por causa de 30 centavos. E o promotor de justiça construiu a retórica em cima das 30 moedas de prata de Judas Iscariotes que teria vendido Jesus Cristo aos sacerdotes. Bem, eu quando peguei o caso já havia ultrapassado todas as fases. Então já havia ultrapassado a fase pericial, não pude contestar, questionar também a cadeia de custódia e veio o recurso em sentido estrito, não foram afastadas as qualificadoras e marcado o júri, e eu analisei minudentemente todos os pontos e observei um olhar clínico que no horário do inverno, 19 horas, já está tudo escuro. E houve o apagão no bar da testemunha de acusação à senhora Ana Maria. E ela não foi requisitada pelo Ministério Público, mas a defesa insistiu porque ela seria o divisor de águas para tirar o cliente da cena do crime, porque ela era testemunha ocular, presencial. E as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público são testemunhas descompromissadas com a justiça, porque é o pai e é o filho. E uma testemunha, que é o Daniel, que compareceu e que falou tudo o que o pai e o filho tinham falado e que tinha visto. Então, neste momento, eu pedi para que a testemunha do Ministério Público pudesse ficar reservada para ser acariada com a testemunha do próprio juízo, em que era a dona, a senhora Ana Maria, porque o Daniel havia mentido. E nos embates, o promotor muito aguerrido, ele não teve o devido tirocínio para saber como fazer a prova e com isso convencer ao conselho de sentença. E eu, de maneira clássica, comecei a delinear o que faltou ao promotor de justiça. Porque o júri ele ganha-se com técnica. Primeiro, o promotor de justiça, sendo detentor do custos legis, a primeira coisa que ele tinha que se ater era justamente como foi feita a perícia. Se houve a preservação, se todos os objetos que foram coletados, onde foi que ele morreu, e se ele morreu, a ocasião em que ele foi morto, se foi acionada a polícia militar, que hora chegou a polícia militar, se foi mexido, se alguém viu que houve a preservação para poder automaticamente a defesa ter também amplo domínio para contra-argumentar as infundadas observações do parquê bandeirante. Quando o promotor pediu de modo efusivo a condenação, a primeira coisa que procurei fazer foi iniciar pausadamente, porém dando ênfase segundo ao sentido e mostrando aos senhores jurados que, se não houve o levantamento jurídico topográfico das investigações encetadas e depois análise do solo jurídico para depois ser feita a fundação jurídica e com isso o edifício jurídico ele ser edificado de forma sólida, é construir em areia movediça. E foi justamente o que houve. Por quê? Tudo começa através do aspecto técnico-jurídico. O triângulo do crime, o local imediato, o local imediato e o local relativo. A preservação da cadeia de custódia, quando todos os elementos são coletados, então eles têm que serem acondicionados.
E tem que haver o rastreamento da cadeia de custódia, porque uma vez quebrada a cadeia de custódia, o advogado, com vista muito aguda, vai pré-questionar a nulidade, sendo esta nulidade não relativa, porém absoluta. Mas testemunhas, por ouvir dizer, como diz o velho ditado, que sempre costumo mencionar, o galo cantou, bem, o galo cantou, todo mundo sabe, o dia, a hora, todo mundo sabe. Agora resta uma pergunta, muito simples: qual o terreiro? Esse terreiro o Ministério Público não soube dizer, porque se ele saiu do bar, a vítima, e teve um arbusto 40, 50 metros de distância, e estava tudo escuro, como foi que o genitor da vítima conseguiu ver? Como foi que a testemunha de acusação conseguiu ver? Como foi que o filho conseguiu ver? Só se for um olho biônico. Nem olho tridimensional, nem uma tridimensionalidade dará uma visualização para ver, porque ele havia dobrado quando houve os disparos. E, afinal de contas, como diz o velho provérbio inglês, to be or not to be, ser ou não ser. Eu analiso de maneira profícua que a testemunha que foi arrolada em juízo, por sinal o promotor de justiça não queria nem que ela comparecesse, foi quando eu cheguei e disse assim, então não vai ter júri. Não vai ter júri, porque se a defesa não tem amplitude para contra-argumentar a fala da promotoria, então o promotor, mesmo tendo o poder do custos legis, ele não é o dono da situação, ele tem o domínio da ação, mas tem que haver uma paridade de igualdade, o devido processo legal, o devido processo legal, tem que haver o princípio da legalidade, tem que haver o princípio da igualdade, porque se não houver esses atributos, então automaticamente o promotor de justiça vai mandar, vai desmandar, vai fazer o que quiser. Mas o advogado, ele tem que ter voz, ele tem que ser senhor, não só o senhor do conhecimento que tem no processo, como também das diversas ciências, para que ele possa ter uma maior mobilidade e, nesta visão meteórica, ele segurar as rédeas e não entregar para um promotor de justiça. Se você tem um controle remoto, o controle remoto é seu. Você vai saber como você traçar o perfil da tese que você vai administrar. E foi justamente isso que aconteceu. Eu, utilizando o vocabulário adequado, porque se você escolhe um corpo de jurados e são pessoas cultas, então você pode administrar diante de um português de altíssimo nível. Mas se são pessoas simples, então você tem que falar a linguagem de acordo com os jurados que estão administrando de maneira geográfica e psicológica a fala tanto da testemunha de acusação como também da testemunha de defesa. E a partir do momento em que ele disse que era culpado e que viu e que tinha prova, disse assim, pela ordem, eu peço a cariação. Então pronto, ponto final, a cariação. E na acariação utilizei a maiêutica, porque muitos promotores de justiça, eles leem maiêutica, mas não sabem como aplicar maiêutica. E quando você aplica maiêutica com ironia, então eles muitas vezes ficam nervosos porque sabem que perdeu a rédea, perdeu a doma. Quando perde a doma, automaticamente o júri está praticamente perdido para o promotor de justiça. E foi isso que aconteceu. Porque a partir do momento em que a dona do bar foi acariada com a testemunha de acusação do Ministério Público, ela segurou, ela foi firme e ele automaticamente entrou em contradição. Então o júri terminou, eu fiz uma conclusão num quadro análogo com a obra do grande Júlio César, Até tu, Brutus, quando uma pessoa que faz tudo pelo ser humano ainda é traído. E essa traição foi justamente do senhor Augusto, o pai da suposta vítima que faleceu. Então a família traiu o quê?
Porque todo mundo conhecia o réu pela postura, pela maneira fidalga, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que é um bom esposo, uma pessoa que é um bom filho. Nunca teve nenhum senão para de repente chegar aleatoriamente num cálculo probabilístico infundado, trazê-lo ao banco para sentar na condição de réu e ser julgado por um crime que não cometeu. E eu fiz esse quadro análogo com Júlio César, né? Porque sempre vai ter um Sinas, sempre vai ter um Sinas, sempre vai ter um Caio Cassius para fazer cartas falsas, para conspirar, para trazer uma pessoa inocente para fazer com que aquela pessoa seja culpada, para poder conspirar e nessa conspiração fazer com que um cidadão seja criminoso e o criminoso na realidade seja cidadão. Eu, neste momento, gostaria de conclamar todos os que sempre estão assistindo os vídeos que eu tenho postado, agradecer a todos e dizer que a ECJ ela está ministrando cursos de oratória, retórica, como você construir a retórica, como você aplicar na oratória, como você adquirir o conhecimento multidisciplinar, como você desenvolver as 6 inteligências verbal, visual, física, lógica, criativa e emocional e as características da oratória e como você conhecer profundamente a parte pericial, como você construir o personagem e viver esse personagem e automaticamente ser um profissional acima de tudo completo. Neste momento eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que estão sempre ouvindo os CDs e assistindo os vídeos que posto no YouTube. E espero que todos aqueles que sempre encontram-se ávidos para ter um maior conhecimento, sempre aumentando este arsenal de conhecimento com todas as disciplinas que formam o arcabouço de um modo multidisciplinar. Então, sempre leia todos os livros de literaturas das mais variadas, Dom Casmurro, Franz Kafka, Júlio César, o Príncipe da Dinamarca, filosofia, Sócrates, Platão, Kant, Leibniz, porque o conhecimento ele não ocupa espaço. Quero neste momento dizer que na conclusão do quadro análogo por mim formado, os senhores jurados eles absolveram por 4-2. E o promotor recorreu, foi para o tribunal e no tribunal caiu na câmara do desembargador Evaldo Caibe. E ele remeteu novamente para o tribunal do júri. E desta feita já não foi o promotor que fez o júri, mas já uma promotora de justiça porque ele foi transferido para outra comarca. E neste momento eu delineei todo o que já havia feito e ainda mais dissecando de modo pormenorizado a questão pericial, de modo mais incisivo e segurei a rédea, ditei o ritmo, dando ênfase segundo ao alcance sentido, como também sempre pronunciando bem as palavras de modo adequado, sem atropelar, sempre abrindo os braços de um modo bem educado, bem tranquilo e dando vênia para que a promotora de justiça pudesse me apartear sem nenhum problema. E você sendo o senhor do conhecimento, você tendo essa segurança jurídica, então você sabe onde você está e onde você pode muito bem chegar. Então não vai agir intempestuosamente, a não ser que a pessoa passe a ser indelicada, fira você, ache que você é uma moeda de troca no tribunal do júri, então aí sim você pode mostrar quem você é através da identidade que você formou ao longo da sua carreira. E ao final desse modo, eu formei um quadro análogo já diferente. Eu formei um quadro análogo em que, ao fazer exames de rotina, eu me deparei com a dantesca cena de uma lagarta se transformar numa borboleta, num panfleto, num quadrinho, em que o jovenzinho era protagonista da cena. Então aquele jovenzinho pensou, bem, só está faltando
perninha para a borboleta sair do casulo. E ele pensou consigo mesmo, se eu puxar, ela vai ganhar o bem maior que é a liberdade. E no afã de querer ajudar, quando puxou, então aleijou. Então, senhores jurados, até hoje se arrasta metade lagarta, metade borboleta. Da mesma forma foi a autoridade policial, que no afã de mostrar relevantes serviços à polícia judiciária, aleijou e até hoje se arrasta metade cidadão, metade réu, metade condenado, metade absolvido. E não serão vossas excelências que não mais provocarão um alejo, mas um tiro súbito de misericórdia com uma condenação indevida. Neste momento, eu peço vênia para suplicar por ser absolvição de rigor, que neste momento os senhores jurados possam receber em seus respectivos receptáculos finitos toda a vibração da sabedoria infinita do verdadeiro advogado, que assinará na tábua dos corações de vossas excelências a devida e justa sentença de um tribunal insubornável. Muito obrigado, boa noite, agradeço a todos e continuem assistindo os vídeos e deixem os seus comentários, pois só assim a SJ pode fazer mais por vocês, concursos e aprimoramentos para aumentar a cada um o cabedal de conhecimentos, porque o conhecimento é a maior beleza que podemos degustar em nossas vidas. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.